Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo do nosso projeto de extensão. Hoje a gente vai continuar a falar sobre expansões de certas expressões, tá? A gente já falou sobre produtos notáveis, sobre racionalização. Em particular, a gente já lidou rapidamente em outro vídeo sobre esse tipo de expressão aqui. Quando a gente tem, por exemplo, a mais b ao quadrado, aí o que é isso, né? Vamos só relembrar rapidamente. Isso é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b, por ser uma potência. Então, quando a gente desenvolve isso, a gente usa a propriedade da distributividade. A gente faz o a vezes o a, mais o a vezes o b, mais o b vezes o a, que é a mesma coisa que a vezes b, mais b vezes b. Então, isso dá o quê? Dá a ao quadrado. Aí lembra, tinha mais ab mais ba, as duas coisas são iguais, então dá 2 vezes ab mais b vezes b. Então, b ao quadrado. Dessa forma, esse termo aqui, a soma de duas coisas elevado ao quadrado. Então, quem está ao quadrado é a soma, tá? Dá o quê? Dá o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá certo? Analogamente, seguindo a mesma linha de raciocínio que a gente usou na aula anterior, se eu fosse fazer a menos b ao quadrado, eu poderia fazer a menos b vezes a menos b? Poderia. Mas eu também podia usar essa expressão de cima. Como? Pensando nisso como a mais menos b ao quadrado, né? Porque lembra que quando eu faço o mais daqui com o menos daqui, mais com menos sinais opostos dá menos. Então, a mais menos b é a mesma coisa que a menos b, tá? De fato, subtração é sempre somar com o oposto do outro número, com menos o outro número. Então, eu posso usar essa fórmula daqui de cima com essa expressão daqui de baixo. Estou fazendo a soma de a com menos b e elevando ao quadrado. Então, o que é que vai dar? Vai dar o quadrado do primeiro, a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí, bem, vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Nesse primeiro termo, eu tenho a ao quadrado mesmo, não modifico nada. No segundo, eu tenho 2a vezes menos b. Aí eu tenho um mais daqui com um menos daqui. No final, dá um sinal de menos. Então, eu fico com a ao quadrado. O segundo termo é menos 2ab, tá certo? Eu repito 2, repito a, repito b, e o mais daqui com o menos de cá me resulta em um sinal de menos aqui ao final. E aqui, menos b ao quadrado é menos b vezes menos b. Menos com menos dá mais. Então, no fim das contas, fica mais b ao quadrado. Tá certo? Então, nesse caso em que eu tenho a menos b ao quadrado, o que é que eu obtenho? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, quando eu tenho a menos b ao quadrado. E repetindo, quando eu tenho a mais b ao quadrado, aí dá o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, sempre dá quadrado do primeiro e quadrado do segundo. Dá isso tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Mas também tem esse outro termo daqui. Tá? Então, quando aqui for mais, aqui é mais. E quando aqui for menos, aqui também é menos. Cuidado, tá? Muito cuidado aqui, porque a mais b ao quadrado não é a mesma coisa, não é a mesma coisa em geral, que a ao quadrado mais b ao quadrado. Essa é uma coisa que muitos alunos erram em situações que atrapalha bastante, tá? Repara que não dá igual. Por quê? Porque, em geral, tem esse outro termo aqui no meio. Só vai ser igual quando? Quando um dos dois for zero, porque aí 2ab vai ser zero. Se o a for zero ou se o b for zero, realmente essas coisas vão ser iguais. Mas aí, né, não tinha o que fazer. Eu estou somando a com zero, eu estou somando b com zero, não estou fazendo nada, né? Então, cuidado. Em geral, a mais b ao quadrado não é a mesma coisa que a ao quadrado mais b ao quadrado. Por quê? Porque tem esse termo aqui no meio. Isso aí é uma coisa que vocês precisam gravar para não errar nunca, tá? A mais b ao quadrado não é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. De fato, a mais b elevado a qualquer coisa, a qualquer número natural, por exemplo, não vai ser igual a elevado a essa coisa mais b elevado a essa coisa. Sempre vai ter outros termos aqui no meio. E a gente vai lidar com isso hoje, tá? A gente vai lidar também com expoentes maiores do que 2 aqui em cima, tá bom? Então, dito isso, tá? Só antes de continuar, essa expressão ela tem um nome, ela é chamada de trinômio quadrado perfeito. Por que trinômio? Por que quadrado? Por que perfeito?
Bem, trinômio é porque na expressão que eu tenho do lado direito do meu resultado, aqui, ó, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, eu tenho uma quantidade de termos igual a 3. Lembra que um monômio é isso aqui, tá? Um termo desses é um monômio. Isso aqui é um monômio, isso aqui é um monômio, isso aqui também é um monômio. Quando eu tenho só um desses termos, é um monômio. Isso aqui seria um binômio, porque são dois. Como são três aqui, é um trinômio. E, mais ainda do que isso, quando eu tenho vários, certo? Um ou mais, enfim, eu chamo de polinômio. Polinômio é quando eu tenho um ou mais monômios. Quando eu tenho dois, é um binômio. Quando eu tenho três, é um trinômio e assim sucessivamente. A gente vai estudar mais a fundo polinômios mais à frente nesse curso, tá? Mas só para ficar claro. Então, eu tenho esse nome trinômio aqui, porque aqui são três termos na minha soma. Por que eu tenho que é um quadrado? Bem, porque o expoente aqui é 2. E por que é perfeito? Bem, é porque o que é um quadrado perfeito, né? 9 é um quadrado perfeito. 9 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque ele é igual ao quadrado de um número inteiro, 3 ao quadrado, de um número natural. 16 também é um quadrado perfeito, porque ele é o quadrado de um número natural. A raiz quadrada dele é exata, certo? Então, como 25 é o quadrado de alguém, de um número natural, 25 é o que se chama quadrado perfeito. Então, como essa expressão aqui é igual, ela é um trinômio, tá? E ela é igual ao quadrado de alguém, aí eu chamo trinômio quadrado perfeito, porque todo número, regeneralizando, né, fazendo uma analogia com números naturais, qualquer número natural que seja igual ao quadrado de alguém é chamado de quadrado perfeito. Então, por isso que tem esse nome. Vamos seguir e vamos olhar agora como que fica se eu tivesse, por exemplo, a mais b ao cubo. O que é a mais b ao cubo? É a mais b vezes a mais b vezes a mais b. Então, eu posso ver também como a mais b ao quadrado vezes a mais b. Então, eu vou usar a expressão que eu já conheço. Eu já sei que a mais b ao quadrado é a mesma coisa que a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E aí, vou multiplicar isso por a mais b, usando, naturalmente, a propriedade da distributividade. Como que eu faço isso? Tenho que fazer esse vezes esse, mais 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 esse vezes esse. Tá certo? Então, quanto é que vai dar? Quando eu faço a ao quadrado vezes a, vai dar a ao cubo. Aí eu faço aqui, ó, a ao quadrado vezes b, então dá a ao quadrado b, mais 2ab vezes a, dá 2a ao quadrado b. Juntando tudo, eu tinha a ao quadrado b mais 2a ao quadrado b. Vai dar 3 vezes a ao quadrado b. 3a ao quadrado b. Mais o quê? Eu tenho 2ab vezes b, então dá 2ab ao quadrado, mais b ao quadrado vezes a, que também dá ab ao quadrado. Então, juntando tudo, eu tinha o quê? 2ab ao quadrado mais ab ao quadrado. Então, eu tive mais 3 vezes ab ao quadrado. E, finalmente, para finalizar, eu tenho b ao quadrado vezes b. Então, mais b ao cubo. Mais b ao cubo. Tá certo? Então, repara também ó, que a mais b ao cubo não é igual, em geral, a ao cubo mais b ao cubo. Por quê? Porque tem esses outros termos que aparecem aqui no meio do caminho. Certo? Então, não é igual. Então, cuidado. A mais b elevado a n não vai ser igual, em geral, a elevado a n mais b elevado a n. Não é igual por quê? Porque quando eu faço essa expansão aqui, aparecem esses outros termos. Certo? Como é que ficaria, então, seguindo a mesma analogia com o caso de cima, se eu fizesse a menos b ao cubo? Eu vou fazer a mesma conta de novo, fazer a menos b ao quadrado vezes a menos b? Não vou. Eu vou usar a fórmula que eu já fiz para a mais b ao cubo, escrevendo a menos b como a soma do a com menos b. E elevar isso aqui ao cubo, porque agora eu tenho uma soma, tenho a mais alguém. Esse alguém é menos b. Então, seguindo a fórmula de cima, o que é que eu fico? O cubo do primeiro, aí mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, tá certo? Mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo, tá certo? Pois bem, então, como é que vai ficar aqui? Eu vou ter esse a ao cubo que eu vou repetir,
E agora? Tenho 3 vezes a ao quadrado vezes menos b. Então, eu vou ter 3 ao quadrado vezes b. E o mais daqui com o menos de cá fica um sinal de menos no final. Então, fico com menos 3 ao quadrado b. Próximo termo, eu vou ter 3 vezes a b ao quadrado, né? Do b que veio daqui, que está ao quadrado, mas o menos daqui também está ao quadrado. Então vai ficar menos 1 vezes menos 1. Menos com menos dá mais. E aí vai ter mais daqui com mais de cá, fica um sinal de mais no final. Então fico com mais 3 vezes ab ao quadrado. E finalmente, nesse último termo aqui, eu tenho menos b ao cubo. Aí fica o menos 1 daqui elevado ao cubo. Aí vai dar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Que dá menos 1, né? Dá menos com menos com menos. Os primeiros dois sinais de menos. Né? Menos com menos com menos. Esses dois juntos aqui dão um sinal de mais. E aí esse mais com esse menos dá menos no fim das contas. Então eu vou ficar com menos b ao cubo. Então repara que quando eu tenho uma soma ao cubo, assim como quando eu tenho uma soma ao quadrado, todos os termos aqui ficaram com o sinal de mais. Mais, mais, mais. Aqui eu fiquei com o quê? Mais, mais, mais e mais. Quando eu coloquei um menos aqui no meio, então é uma diferença ao quadrado ou uma diferença ao cubo, o que é que houve com os sinais? Mais, menos, mais. Os sinais ficaram alternando. Começou com mais, e depois menos, depois mais de novo. Começa com mais e fica alternando. Foi o que aconteceu aqui. E aqui? Também começou com mais, aí ficou com menos, aí mais, aí menos. Então, de novo, começou com mais e ficou alternando. Mais, menos, mais, menos. Tá certo? Então, isso aí vai valer em geral, em todos os casos, quando eu tiver uma diferença elevada a alguma coisa. Eu vou ensinar, então, como é que eu faço com somas elevadas a alguma coisa. E para passar da soma para a diferença, fica igual a soma. Os termos vão ser os mesmos, a única coisa que vai mudar vão ser os sinais, que ao invés de serem todos de mais, vão ficar alternando. O primeiro é mais, e aí alterna. Mais, menos, mais, menos, mais, menos, e assim por diante, até acabarem todos os termos. Vamos fazer mais 2, e depois vamos ver o que é que acontece, tá certo? Para a gente tentar generalizar e fazer essas coisas de uma forma mais simples. Vamos lá, então. Segundo caso aqui agora, que eu vou trabalhar desses que eu não tinha trabalhado ainda, vai ser com o expoente 4. Então vamos pegar a mais b à quarta, certo? A mais b à quarta. A mais b à quarta é a mais b uma vez, vezes a mais b duas vezes, vezes a mais b, vezes a mais b. Então eu posso fazer isso por 4 vezes. Ou eu posso fazer a mais b ao cubo vezes a mais b, ou a mais b ao quadrado vezes a mais b ao quadrado. Tanto faz. Posso fazer de qualquer uma dessas formas. Vou fazer como a mais b ao cubo vezes a mais b, só para a gente relembrar mais uma vez a fórmula que a gente acabou de aprender. Então, o a mais b ao cubo, pelo que eu comentei agora há pouco, ele ficava como? A ao cubo mais 3 vezes a ao quadrado b, mais 3 vezes ab ao quadrado, mais b ao cubo, certo? Vezes a mais b. Você pode estar se perguntando agora, bem, professor, eu vou ter que decorar que é isso? Da mesma forma que eu acabei decorando em algum momento que a mais b ao quadrado era o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, vou ter que decorar que quando é o cubo fica desse jeito, o primeiro é o cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, enfim. Não. Eu vou explicar daqui a pouco como que você generaliza isso para qualquer expoente, certo? E você consegue lembrar que coeficientes que vão ficar aqui de uma forma bastante rápida, tá? Já já eu explico como é que faz isso. Mas vamos ver como é que fica com o caso do expoente igual a 4. De novo, eu uso a distributividade. Tá? Então, eu vou fazer a ao cubo vezes a ao cubo vezes b, 3 vezes a ao quadrado b vezes a e assim por diante. Então, vamos lá. Eu vou ter o a ao cubo vezes o a, vai dar a à quarta. Aí eu vou ter a ao cubo vezes b, dá a ao cubo b. E vou ter também 3 vezes a ao quadrado b vezes a. Aí vai dar 3 vezes a ao cubo vezes b. Juntando tudo isso, eu vou ter a ao cubo b mais 3 vezes a ao cubo vezes b. Então, vai dar 4 vezes a ao cubo vezes b. 4 a ao cubo vezes b. Vai ficar assim, certo? 4 vezes a ao cubo vezes b. Mais o que mais, né? Continuando. Aí eu vou ter 3 vezes a ao cubo b vezes b. Então, vai dar 3 vezes a ao quadrado b ao quadrado. Mais
3 vezes AB ao quadrado vezes A. Tá? Então, eu vou ter 3 vezes A ao quadrado, B ao quadrado, quando eu juntar esse termo com esse, mais 3 vezes A ao quadrado, B ao quadrado também, quando eu juntar esse termo daqui com esse de cá. Então, se é 3 vezes A ao quadrado, B ao quadrado, mais 3 vezes A ao quadrado, B ao quadrado, vai dar 6 vezes A ao quadrado, B ao quadrado. 6 vezes A ao quadrado, B ao quadrado. Ok? Mas, continuando. Quem é que falta agora? Eu tenho que fazer esse termo vezes o b, então vai dar 3 vezes ab ao cubo, mais b ao cubo vezes a. Então dá mais ab ao cubo. Juntando tudo ficou 3 vezes ab ao cubo, mais ab ao cubo. Então juntando tudo vai dar 4 vezes ab ao cubo. 4 vezes ab ao cubo. E finalmente o último termo que me resta é o b ao cubo daqui com o b. Então mais b à quarta. Mais b à quarta. Essa é a expansão da soma de dois elementos elevada a 4. Tá certo? Dá isso. Se eu fosse fazer a diferença agora, a menos b à quarta, o que é que iria mudar aqui? Eu ia fazer como eu fiz antes, tá? Eu ia fazer então como a mais menos b à quarta. Então eu ia substituir aqui o b por menos b. Então, onde o b tiver com expoente ímpar, o sinal muda. Onde o b tiver com expoente par, o menos que aparece aqui na frente fica elevado a um expoente par. E aí se eu faço menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, uma quantidade que seja par de vezes, o sinal fica mais. Não é porque para cada vez que eu multiplico ele por ele mesmo, fica mais. Tá? Então, se a quantidade de vezes for par, se o expoente for par, dá mais o sinal, se o expoente for ímpar, dá menos. Então, sempre que o expoente do b aqui for ímpar, ou seja, aqui e aqui, o sinal vai ser de menos. E sempre que o expoente do b for par, ou seja, aqui, aqui e aqui, né, que o b não aparece, então quer dizer que o expoente dele é zero, o sinal fica mais. É exatamente aquilo que eu tinha falado, que o sinal alterna. Aqui vai ser mais, aqui vai ser menos, aqui vai ser mais, aqui vai ser menos e aqui vai ser mais. Então, como é que vai ficar? Vai ficar a quarta menos 4 vezes a ao cubo b, mais 6 vezes a ao quadrado b ao quadrado, menos 4 vezes ab ao cubo, mais b à quarta. Tá bom? Já está dando mais ou menos para ver como é que fica, né? Vamos fazer só mais um, para a gente entender e ter mais algumas coisas para a gente trabalhar daqui a pouco de novo, para tentar generalizar, tá certo? E para a gente chegar no caso geral, tá? Então vamos ver agora como é que fica com a mais b elevado a 5. Vocês já devem estar vendo mais ou menos o que é que acontece, já fica bem fácil de montar como é que fica essa expressão em geral. Aqui eu vou olhar como a mais b à quarta vezes a mais b. Aí quem é que é a mais b à quarta, pelo que eu escrevi ali em cima? A à quarta mais 4 vezes a ao cubo b, mais 6 vezes a ao quadrado b ao quadrado, mais 4 vezes a b ao cubo, mais b à quarta. E multiplico isso por a mais b. Multiplico isso aí por a mais b. Aí vai ficar de que forma? Vamos ver aqui. Ó. Eu vou ter a quarta vezes a. Então vai dar a elevado a 5. A elevado a 5. Mais, aí vou ter 4 vezes a ao cubo b vezes a. Vai dar 4 vezes, deixa eu escrever aqui, vai dar mais 4 vezes a quarta vezes b. Só que eu também vou ter 4... também vou ter, desculpa, a quarta vezes b daqui. E também vou ter 4 ao cubo b vezes a. Então, em ambos os casos, dá a quarta b, né? 4 ao cubo b vezes a dá 4 a quarta vezes b. E a quarta vezes b também deu a quarta vezes b. Então, juntando tudo, esse termo aqui veio de onde? Veio 4 ao cubo b vezes a mais a quarta vezes b. Então, eu tive 4 a quarta b mais a quarta b. Então, aqui, ao invés de ficar 4, é 5, tá certo? De onde que veio 5? Mais uma vez, veio de a quarta vezes b, mais 4 vezes a ao cubo b vezes a. Então, deu a quarta b, mais 4 vezes a quarta b. Seguindo, aí eu vou ter vou ter 4 ao cubo b vezes b. Então, vai dar mais 4 ao cubo b ao quadrado. Mas também vou ter 6 ao quadrado b ao quadrado vezes a. Então, dá mais 6 ao cubo b ao quadrado.
juntando 6 ao cubo b ao quadrado com o que eu já tinha aqui, não vai dar 4, vai dar 10. Certo? Seguindo adiante. 6 ao quadrado b ao quadrado vezes b vai dar mais 6 ao quadrado b ao cubo. Mas eu não tenho só esse termo, porque eu também vou ter esse aqui, certo? Vezes o a. Então, também vou ter 4ab ao cubo vezes a. Então, eu vou ter mais 4 vezes a ao quadrado b ao cubo. Somando com 6 ao quadrado b ao cubo que eu já tinha aqui, não vai ser 6, vai ser 10. Vai ser 10. Seguindo, vou ter 4ab ao cubo vezes b. Então, eu vou ter mais 4ab a quarta, mas também vou ter b a quarta vezes a. Então, também vou ter mais uma vez ab a quarta. Então, não vai ser 4 aqui, vai ser 5. Vai ser 5, certo? E, finalmente, para finalizar, b a quarta vezes b. Então, mais b a quinta. Então, a expansão que eu tenho é essa, certo? A expansão que eu tenho para o a mais b a quinta é essa. E se eu fosse fazer o a menos b a quinta, como eu já mencionei, o a menos b a quinta vai ser como? Repete o que eu tenho aí em cima para o a mais b a quinta e alterne os sinais. Então, menos 5 a quarta b, mais 10 ao cubo b ao quadrado, menos 10 ao quadrado b ao cubo, mais 5 a b a quarta, menos b a quinta. Então, pronto, já sei fazer todos até o expoente 5. Eu não vou continuar isso aqui para sempre, porque fica muito repetitivo. Então, vamos tentar agora descobrir qual é o padrão que está se repetindo para a gente chegar no caso geral. Então, antes disso, vamos escrever todas as fórmulas que a gente tem aqui, tá? Se eu fizesse a mais b elevado a zero, bem, isso aí dá 1, né? Como a gente já discutiu em outro vídeo. A mais b elevado a 1, aí vai dar a mais b, vai dar 1a mais 1b. Quando eu tenho a mais b ao quadrado, aí dá 1 ao quadrado mais 2ab mais 1b ao quadrado. Quando eu tenho a mais b ao cubo, aí dá 1 ao cubo mais 3 vezes a ao quadrado b mais 3 vezes ab ao quadrado mais 1b ao cubo. Quando eu tenho a mais b à quarta, aí eu tenho, pelo que a gente viu no outro vídeo, tá? Eu não decorei não, só vou escrever aqui porque eu acabei de fazer a conta realmente. Eu tenho 1 à quarta mais 4 vezes a ao cubo b, mais 6 vezes a ao quadrado b ao quadrado, mais 4 vezes ab ao cubo, mais uma vez b à quarta. A mais b à quinta também a gente acabou de fazer, aí ficava como? 1a à quinta mais 5 a quarta b mais 10 ao cubo b ao quadrado mais 10 ao quadrado b ao cubo mais 5 a b à quarta mais 1 b à quinta. Então, o que é que está acontecendo aqui? Tirando esse termo e esse, que são os termos mais óbvios, que não tinha muita coisa para fazer, o que é que ocorre com os expoentes do a e do b? O a começa com o expoente 2, que é o expoente que eu tenho aqui em cima. E o b começa não aparecendo, quer dizer que o expoente do b é zero, né? Quando eu multiplico por 1, a mesma coisa que multiplicar por b elevado a zero. Aí aqui o expoente do a diminuiu, era 2, agora é 1, e o do b aumentou, era 0 e agora é 1. Passei para cá, o expoente do a diminuiu de novo, era 1 e agora é 0, porque o a não aparece, e o do b aumentou de novo, era 1 e passou a ser 2. Então o expoente do a começou no máximo, que é igual a esse aqui, e foi diminuindo até chegar em 0. E o do b começou em 0 e foi aumentando de 1 em 1 a cada termo até chegar no máximo, que aqui é 2. Isso também ocorre aqui? Ocorre, né? O expoente máximo aqui seria esse aqui, seria 3. Então o a começou em 3, baixou para 2, baixou para 1, baixou para 0, porque sumiu. O do b começou em 0, porque ele não aparece, aumentou para 1, aumentou para 2, aumentou para 3. Então o expoente do a começou no máximo e foi diminuindo até 0. E o do b começou no mínimo, que é 0, e foi aumentando de 1 em 1 até o máximo. Aqui também, o expoente do a é igual ao máximo, que é 4, e passou para 1, para 2, passou para 3, para 2, para 1 e para 0. E o do b ao contrário, começou em 0, passou para 1, para 2, para 3 e aqui finalmente para 4. Aqui,
O do A começou em 5, que é o máximo expoente possível desse caso. Baixou para 4, para 3, para 2, para 1 e para 0. E o do B começou em 0 e subiu para 1, subiu para 2, subiu para 3, subiu para 4, subiu para 5. Esse fenômeno também aconteceu no vídeo anterior, né? Quando a gente fez os produtos notáveis para A menos B, para A ao quadrado menos B ao quadrado, A ao cubo menos B ao cubo, A quarta menos B à quarta e assim por diante. Então aqui isso também ocorre, tá certo? Tem uma parte desse termo que fica com o expoente do A diminuindo a cada um e o do B aumentando. O que é que muda, o que é que tem de diferente entre essas expansões? São esses números que multiplicam aqui, ó, são esses coeficientes. Eu tenho 1 e 1, aqui eu tenho 1, 2 e 1, aqui eu tenho 1, tenho 3, tenho outro 3 e tenho 1, 1, 4, 6, 4 e 1, 1, 5, 10, 10, 5 e 1. São esses coeficientes que eu tenho que determinar. Tá certo? Então vamos ver uma forma de determinar eles de uma forma bastante rápida, sem precisar expandir essas contas todas. Se eu quisesse saber, por exemplo, quanto é que é o A mais B à sexta, eu já sei que ela vai ter o quê? Ele vai ter que ter um A à sexta, aí um A à quinta B, porque o expoente do A diminui e o do B aumenta, aí um A à quarta B ao quadrado, porque o do A diminui e o do B aumenta, e assim por diante. A ao cubo B ao cubo, A ao quadrado B à quarta, A B à quinta e B à sexta. Esses são os termos que vão aparecer. O que eu tenho que determinar agora são quais coeficientes, quais números que vão estar multiplicando essas expressões, tá? Então vamos escrever aqui do lado somente esses coeficientes. Eu tenho 1, aí tenho 1 e 1. Aí tenho 1, 2 e 1. Aí tenho 1, 3, 3 e 1. Aí tenho 1, 4, 6, 4 e 1. Tenho 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Tudo que eu tenho até o momento, tá? Ou seja, eu estou colocando aqui todos os coeficientes que aparecem na expansão dessas minhas potências, tá? Como aqui eu tenho uma soma de dois termos, ó, dentro dos parênteses aqui eu tenho uma expansão de dois termos, A mais B sempre, eu falo que é uma expansão binomial. Eu estou expandindo, elevando a algum expoente em algum binômio. Tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui é uma expansão binomial. Estou calculando a potência de algum binômio. Nesse caso, eu tinha um nome específico, né? Era chamado trinômio quadrado perfeito, como eu falei. Mas esse termo que eu tenho aqui dentro é um binômio. Eu tenho uma soma de dois monômios. Então, é um binômio. E aqui eu estou colocando todos esses coeficientes das expansões binomiais que eu fiz até agora. Então, esses números aqui são chamados coeficientes binomiais. Certo? Coeficientes binomiais. Ou números binomiais. Também pode ser. Que propriedade que eu tenho? Então, sempre o primeiro número é 1 e o último também é 1. Então, sempre começa com 1 e termina em 1. De fato, ó, o primeiro termo da minha expansão é 1 sempre aqui. Eu tenho 1a ao quadrado e o último é 1b ao quadrado. Aqui é 1a ao cubo e o último é 1b ao cubo. Começa com 1a à quarta e termina com 1b à quarta. Começa com 1a à quinta e termina com 1b à quinta. Então, sempre é assim. O primeiro termo coeficiente vai ser 1 e o último também. E os do meio? Como que eu calculo esses do meio? Para calcular esses do meio, tem uma regra, tem uma relação fundamental entre eles, que é a seguinte. Se eu somo esses dois aqui, 1 mais 1, dá esse 2 daqui de baixo. Se eu somo esse 2 daqui com esse 1 daqui, dá esse 3 daqui de baixo. Se eu somo, por exemplo, esse 3 aqui com esse 3 daqui, dá esse 6 daqui. Se eu somo esse 4 com esse 6, dá esse 10 daqui. E assim por diante. Se eu somo esse 4 com esse 1 daqui, dá esse 5 daqui. Isso sempre acontece, tá certo? É uma propriedade desses números binomiais. Dá para ser demonstrado isso. Eu não vou fazer isso aqui, mas é essa regra que a gente vai usar para calcular quais vão ser os meus coeficientes para qualquer expansão do binômio, qualquer expansão que eu precise fazer. Essa regra é chamada relação de Stiefel. Relação de Stiefel. É justamente essa que diz que quando a gente escreve os coeficientes binomiais nessa forma de triângulo, quando eu somo dois números binomiais consecutivos, o resultado é o número que vai estar logo abaixo do número da direita. Então, eu somei esses dois aqui,
a soma dos dois dá o que está abaixo do número da direita. Somei esses dois, certo? A soma, o resultado, dá o que está abaixo do número da direita. Somei esses dois, o resultado é o número que está abaixo nessa minha configuração de triângulo do que está abaixo do número da direita. Eu somei esses dois, o 5 aqui é o que está abaixo do número da direita. Quando eu represento os números binomiais nesse formato de triângulo, é o que se chama triângulo de Pascal. Tá bom? Então, o triângulo de Pascal é uma ferramenta muito útil para você conseguir determinar quais são os meus coeficientes da expansão binomial. Certo? Quando eu expando um binômio, eu uso esses coeficientes para calcular como que vai ficar a expansão binomial. Então, vamos ver, por exemplo, como é que vai ficar o a mais b à sexta. Como é que vai ficar o a mais b à sexta? A mais b à sexta. Sem multiplicar agora, tá? Sem precisar fazer a mais b à quinta vezes a mais b, que é o que eu fiz até agora. Como que vai ficar? Eu já sei que os monômios da minha expansão vão ser quais? Bem, o a começa com o maior expoente possível, então a sexta. O expoente do a vai diminuindo e o do b vai aumentando. Então eu vou ter a quinta b, a quarta b ao quadrado, a ao cubo b ao cubo, a ao quadrado b à quarta, a b à quinta e b à sexta. Vou ter esses monômios na minha expansão. Que coeficiente que eu vou ter agora? Eu tenho que continuar o triângulo de Pascal na próxima linha. E como é que eu faço isso aqui? Usando a relação de Stiefel. Eu somo esses dois. Lembra, sempre começa com 1 e termina com 1. Então, o primeiro aqui vai ser 1. Aí agora, para determinar quem fica aqui, eu somo esses dois. 1 mais 5 vai dar 6. Então, eu coloco um 6 aqui. Pronto, agora, o próximo, quem fica aqui, é a soma desses dois. 5 mais 10 dá 15. Então, aqui eu coloco 15. O próximo número, 10 mais 10. Quem vai ficar aqui é a soma desses dois. 10 mais 10 dá 20. Então, 20 aqui. Próximo número, quem vai ficar aqui é quem? É a soma desses dois, do 10 daqui com o 5 de cá. Então, vai dar 15. Quem vai ficar aqui é a soma desse com esse. Então, 5 mais 1 dá 6. E acabou, né? Não tenho com quem somar esse 1 daqui para dar quem está embaixo. Então, lembra, sempre começa com 1 e termina com 1. O primeiro número é sempre 1 e o último também. Então, quais vão ser os meus coeficientes? É 1 à sexta. Aí sempre é mais, né? Todos os sinais que eu tenho aqui são todos mais. São todos de mais. Lembra que só vai ter sinal de menos se aqui, ao invés de ser A mais B, for A menos B. E aí, como é que fica? Os sinais ficam alternando. O primeiro é mais, aí menos, aí mais, aí menos, e assim por diante. Então, é 1 à sexta mais, segundo coeficiente lá, é 6. 6 à quinta B, mais 15 à quarta B ao quadrado, mais 20 ao cubo B ao cubo, mais 15 ao quadrado B à quarta, mais 6 a B à quinta, mais 1 vez B à sexta. Então, essa é a expansão do binômio para a soma de dois monômios, né, para um binômio elevado à sexta. Vai ficar assim, certo? E agora eu consigo calcular qualquer expansão, certo? Por exemplo, se eu quisesse saber quanto é que daria, que seria um exemplo, tá? Quanto é que vai dar expanda, digamos, x mais 2 elevado a 8. Então, quanto é que vai dar isso? Primeiro, é uma expansão binomial. Como é que vai ficar? Eu vou ter x mais 2 elevado a 8. Como é que vão ser aqui? O meu a é o x e o meu b é 2. Então, lembra, o expoente do a começa no maior possível e vai diminuindo até chegar em 0. E o expoente do b começa no menor possível, que é 0, e vai aumentando de 1 em 1 até chegar no maior possível, que aqui no caso é 8. Então, eu vou ter x à oitava, aí vou ter x à sétima vezes 2, aí vou ter x à sexta vezes 2 ao quadrado, aí vou ter x à quinta vezes 2 ao cubo, vou ter x à quarta vezes 2 à quarta, vou ter x ao cubo, vou continuar aqui embaixo, x ao cubo vezes 2 à quinta, vou ter x ao quadrado vezes 2 à sexta, vou ter x elevado a 1 vezes 2 à sétima, e vou ter x elevado a 0, que é 1, vezes 2 à oitava.
Falta só saber quais vão ser os meus coeficientes. Lembra que todos os sinais são de mais. Então, mais aqui, mais aqui, mais aqui. Aqui também é mais. Mais aqui, mais aqui, mais aqui. Aí eu tenho que montar o triângulo de Pascal, para a gente ver, né? Como é que funciona o triângulo de Pascal? Eu começo com 1, aí 1 e 1. Aí agora, 1 aqui é quanto? É 1 mais 1, a soma dos dois da linha de cima, 2. E 1 aqui. Na próxima linha, é 1, aqui é 1 mais 2 que está em cima, 3. Aí aqui, no próximo, 2 mais 1 que está em cima, 3. E aqui é o final, é 1 de novo. Próxima linha, 1. Aí nesse próximo, 1 mais 3, 4. Próximo, fica esse 3 de cima com esse outro 3 daqui de cima. Então fica 6. Aqui fica 6. Aqui fica 3 mais 1, 4. Aqui fica 1. Aí aqui, 1. 1 mais 4 dá 5. 4 mais 6 dá 10. 6 mais 4 dá 10. 4 mais 1 dá 5. E termina com 1. Continuando. Aí, 1. 1 mais 5, 6. 5 mais 10, 15. 10 mais 10, 20. 10 mais 5, 15. 5 mais 1, 6. E 1 no final. Então, vamos continuar. Tá? Eu vou reescrever essa última linha aí aqui do lado, só para a gente continuar. Porque acabou o espaço. 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1. Aí agora a sétima linha. A linha correspondente ao A mais B elevado à sétima, né? Então eu vou ter 1, 1 mais 6, 7, 6 mais 15, 21, 15 mais 20, 35, 20 mais 15, 35 de novo, 15 mais 6, 21, 6 mais 1, 7 e termina com 1. E agora, a que eu quero, né? Como é que eu sei que essa próxima é a que eu quero? Porque eu quero um A mais B elevado a 8. Aqui, por exemplo, é para o A mais B elevado a 2. Então, esse primeiro termo aqui é 2. Aqui é para A mais B elevado a ao cubo, a 3. Então, o primeiro termo aqui é 3. A mais B é a quarta, o primeiro termo é 4. A mais B é a quinta, o primeiro termo é 5. A mais B é a sexta, o primeiro termo é 6. Está aqui de novo. A mais B é a sétima, o primeiro termo é 7. Esse primeiro termo, diferente de 1, né? É 7. E na próxima, começo com 1. Aí agora, 1 mais 7 dá 8. 7 mais 21, 28. 21 mais 35, 56. Aí 35 mais outros do 35, 70. 35 mais 21, 56 de novo. 21 mais 7, 28. 7 mais 1 dá 8 e termina com 1. Então esses são os meus coeficientes. Como é que vai ficar então? Aqui vai ser 1, aqui vai ser 8, aqui vai ser 28, aqui vai ser 56, aqui vai ser 70, tá certo? Aí agora, aqui vai ser 56, aqui vai ser 28, aqui vai ser 8 e aqui vai ser 1. E acabou, tá? Então essa fica a expansão do binômio para expoente 8, certo? Esse caso geral de como que funciona essa expansão binomial para qualquer expoente, seguindo essa lógica do triângulo de Pascal e a relação de Stiefel, que permite facilmente que eu calcule qualquer coeficiente, tá? Por exemplo, de onde que veio esse 28 aqui? Ele veio da soma desses dois. Somei esses dois daqui e deu o que está embaixo do termo da direita. Isso aí me permite calcular qualquer linha do triângulo de Pascal. É claro que eu preciso calcular as linhas anteriores todas, mas é mais fácil, é bem mais rápido fazer isso do que sair multiplicando todas aquelas expressões como eu estava fazendo inicialmente, tá? Usando o argumento de análise combinatória, tem como você saber exatamente quais são esses coeficientes sem precisar expandir tudo. Eu não vou falar sobre isso agora, deixa para outro momento, tá bom? Mas só para vocês saberem, quem desenvolveu essa teoria inicialmente para fazer essa expansão binomial foi Newton. Por conta disso, esse assunto que eu acabei de explicar para vocês se chama binômio de Newton. Binômio de Newton. Tá bom? Então, essa aula aqui foi sobre binômio de Newton. Vocês acabaram de aprender a como que faz a expansão do binômio de Newton. É você pegar uma soma, A mais B, e elevar a um número natural. Como é que faz? Sempre. O expoente do A, do primeiro termo do binômio, vai começando no maior possível, que é o que eu tenho aqui, e vai diminuindo de 1 em 1. O do B
vai começando no menor possível, que seria 0, e vai aumentando de 1 em 1, certo? Os sinais são todos de mais, a não ser que aqui seja menos. Se aqui no binômio o sinal do meio for de menos, então os sinais na expansão vão alternando, começa em mais, aí fica menos, aí fica mais, aí fica menos e assim por diante. E os números que aparecem aqui na frente são os números binomiais, os coeficientes da expansão. Como que eu calculo eles rapidamente? Pelo triângulo de Pascal. Começa com 1 e termina com 1 sempre, todas as linhas deles, tá certo? A linha correspondente à expansão do a mais b elevado a n é aquela que o primeiro termo diferente de 1 foi igual a n. Então, essa aqui, que o primeiro termo diferente de 1 é 3, são os coeficientes do a mais b ao cubo. Aqui do a mais b à quarta e assim por diante. E eu uso a relação de Stiefel. Para eu calcular, por exemplo, esse termo aqui, esse 6, como é que eu faço? Eu somo esses dois termos que estão aqui em cima. 3 mais 3 dá 6, é o número que eu coloco logo abaixo do termo da direita, na linha de baixo. Certo? Então pronto, isso aí me permite expandir qualquer binômio com a teoria do binômio de Newton. Então eu finalizo a aula de hoje com isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço em todos e até a nossa próxima aula.